Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 21, versículo 15. João, capítulo 21, versículo 15. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu fui em um acampamento e Deus falou comigo, Deus se revelou a mim através desse texto. Eu estava num momento da minha vida onde eu estava com muitos conflitos, muita dúvida sobre o meu relacionamento com Deus, sobre o meu amor a Deus, sobre o amor de Deus por mim. E Deus se revelou, Deus trouxe paz através da palavra dEle. E agora, participando dessa conferência, nesse tempo que a gente esteve aqui, que a gente está aqui, tantas palavras, tanto manjar. Quando eu estava preparando o texto, quando eu estava preparando algo para compartilhar, Deus falou tão claro no meu coração aquilo que Ele queria dizer essa noite. Então, eu queria te convidar, abra sua Bíblia, no livro de João, capítulo 21, versículo 15. Fala assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, Senhor. Sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então, Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, ó Senhor, sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E ele perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: Senhor, sabe tudo e sabe que eu o amo. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Pedro, na Bíblia, à medida que você vai lendo os evangelhos, você vê que Pedro, ele é um personagem único. Ele é um cara cheio de personalidade, ele é um líder nato, ele é extravagante, ele é intenso. A Bíblia conta que quando Jesus teve o primeiro contato com Pedro, Pedro estava dentro do barco e a multidão começou a cercar Jesus, e Jesus começou a ir para trás e entrou dentro de um barco e pregou e falou, e Pedro ficou tão encantado com aquilo que Jesus estava falando, tão impressionado, ele percebeu que Jesus era uma figura singular, que tinha algo divino em Jesus. E aí Pedro se joga aos pés de Jesus e fala assim com Jesus: afasta de mim, porque eu sou um pecador. Em outro momento, Pedro e Jesus estão conversando e Jesus fala assim com os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E aí os discípulos falam: uns falam que você é um profeta, outros falam que você é outra coisa. E aí Jesus fala: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro fala: você é o Cristo, você é o Filho de Deus, você é o enviado por Deus. E aí Jesus fala para ele assim: Pedro, esse discernimento não vem de você, esse discernimento vem de Deus. Talvez nenhum outro discípulo tenha tido tanta clareza a respeito de quem era Deus, de quem era Jesus. Talvez nenhum outro discípulo tenha entendido de forma tão nítida e tão clara quem era Jesus. A Bíblia conta que Pedro, à medida que ele caminhava com Jesus, ele era tão intenso, tão entregue, tão apaixonado, e tão doido pela obra, e tão doido por aquilo que Jesus fazia, que à medida que ele caminhava com Jesus, Jesus em algum momento falou com ele assim: olha, agora eu vou me entregar, eu vou morrer. E aí Pedro fala: eu vou junto, eu vou ser crucificado junto. Eu te amo, Jesus. Eu sou seu, toda a minha vida é sua, tudo que eu tenho é seu. Pedro era intenso no relacionamento com Jesus. Pedro era intenso na obra de Jesus. Se você lê o início da história de Pedro, você tem uma convicção: Pedro deu all-in. Pedro entregou tudo para Jesus. E aí acontece um episódio que eu acho que todos vocês conhecem. Quando Jesus está sendo ali crucificado, Pedro nega Jesus 3 vezes. E a Bíblia fala que Pedro sai ali daquela situação arrasado, ele chora amargamente. Ele fica arrasado com o que aconteceu, ele fica muito triste com o que aconteceu. E aí, quando Jesus ressuscita dos mortos, ele aparece para Maria Madalena e para outras mulheres. E aí Jesus aparece para elas e fala assim: vai lá até os discípulos, onde eles estão, e fala com eles que eu quero encontrar com eles. E aí as mulheres voltam correndo e começam, felizes, animadas, e falam com eles que Jesus queria encontrar com eles. E eu fico imaginando a cena, porque eu imagino que Pedro
deve estar lá todos os discípulos ali, reunidos, naquela conversa informal, né? Todo mundo já pensando assim, pô, Jesus morreu, né? Vida que segue. E aí Pedro quietinho na dele, ainda meio abalado, com o ego ferido, chateado, né? Era muito intenso e negou Jesus. E aí a Bíblia fala que as mulheres chegaram e não sei se você sabe, né? Mas os evangelhos contam histórias similares. E lá em Marcos 18, 7, fala que Maria Madalena, quando ela chegou lá, ela fala assim, pessoal, Jesus ressuscitou, o túmulo estava aberto, Jesus não está mais lá, Ele quer encontrar com vocês. E eu imagino Pedro assim, meu Deus, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E aí a Bíblia fala assim, chama todos os discípulos e Pedro. Jesus quando aparece para Maria Madalena, ele fala assim, chama os discípulos e Pedro, para que eles venham me encontrar. Então eu fico imaginando a cena assim, que a Maria Madalena abriu a porta como uma boa mulher, gente, Jesus ressuscitou. E falou. E aí Pedro ficou quietinho, os discípulos já começaram a juntar as coisas para sair, para poder ir ao encontro de Jesus. E aí Maria Madalena fala assim, Jesus ressuscitou e falou, vão todos os discípulos e você, Pedro. Aí Pedro fala, mas Jesus falou meu nome especificamente assim? Falou. É os discípulos e Pedro. E aí Pedro pensa, meu Deus, eu tenho que ir. E o encontro deles é muito engraçado, porque fala que Jesus faz ali um milagre, né, de novo, da pesca e tudo mais. E aí, quando os olhos dos discípulos se abrem, eles veem que é Jesus que está à beira do mar. A Bíblia fala que Pedro, exagerado, extravagante, se lança no mar, coloca a roupa, começa a nadar em direção a Jesus e chega diante de Jesus. E aí, essa história que nós acabamos de ler acontece. Jesus conversa aí com Pedro. E eu não sei se você entende, mas assim, no Brasil, no nosso idioma, no português, amor serve para qualquer coisa. Por exemplo, eu posso estar no quarto lá de casa e falar assim com o Renato, amor, eu te amo. Mas eu também posso falar assim, eu amo o ventilador. Mas eu também posso dizer, eu amo o meu cachorro. Todas as vezes que eu uso a palavra amor, ela tem o mesmo sentido, apesar de significar coisas diferentes, vocês entendem? Eu não amo o Renato mesmo tanto que eu amo o ventilador. Eu não amo o Renato mesmo tanto que eu amo o meu cachorro. Que eu amo mais, estou brincando. Não. Mas no grego, a palavra amor, ela tem significados diferentes. Por exemplo, quando existe um amor entre um homem e uma mulher, um amor quente, um amor de sexo, um amor de calor, é usada a palavra eros. Quando se quer falar sobre o amor, que é o amor divino, o amor perfeito, o amor de Deus pelo homem, se usa a palavra ágape. Eu não sei se você já entendeu, mas, por exemplo, o amor eros é aquele amor assim, se eu não tiver aquela pessoa, eu mato ela. Se ela não é minha, ela não é de mais ninguém. Mas o amor ágape é aquele amor que se dá. É aquele amor que para ter o outro, ele se doa. Ele é divino, ele é perfeito. Mas tem um terceiro tipo de amor, que é o amor filéu, que é aquele amor entre amigos. É aquele amor de relacionamento. É aquele amor gostoso, é aquele amor de amizade. Eu sei que às vezes a gente, né, nós somos uma igreja em célula e a gente vive relacionamentos e às vezes a gente fica amigo da sua célula, fica amigo da sua célula. Mas quando você fica amigo da sua célula, não é gostoso estar com eles? Não é gostoso quando a gente está na companhia dos nossos amigos, quando a gente tem uma companhia boa, uma conversa boa? Esse é o amor filéu. E esse texto, na verdade, quando ele é traduzido e quando a gente lê ele tem um significado totalmente diferente quando a gente dá o real valor do amor de cada palavra. Então o texto, ele, na verdade, diria assim, Simão, filho de João, você me ágape? Você me ama com amor divino, com amor de Deus, com amor perfeito? E Simão responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Sim, Deus, eu te amo, mas não é isso tudo. E ele pergunta pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ágape? E ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. E ele pergunta pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ágape? Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu apenas te filéu. Eu estava passando por um tempo tão difícil da minha vida com Deus, questionando tanto se eu realmente amava a Deus ou só amava a obra dele. Eu estava questionando tanto se eu realmente amava a Deus como Ele me amava. E esse texto ele é tão forte, tão expressivo, porque ele ensina coisas tão valiosas. Se essa conversa tivesse acontecido há 15 dias atrás, e Jesus perguntasse assim para Pedro, Pedro, você me ágape? Pedro responderia, claro que eu te ágape, Jesus. Claro que eu te ágape. Eu vou para a cruz com o Senhor. Não sabia que era cruz, né? Mas eu morreria com o Senhor. Mas algo aconteceu que trouxe clareza para Pedro de quem ele era.
Algo aconteceu que trouxe clareza para Pedro de que ele nunca amaria a Deus como Deus o ama. Eu sei que quando a gente prega e quando a gente compartilha sobre dar tudo para Deus, às vezes você tem uma cobrança subjetiva na sua cabeça que você pensa assim, cara, eu nunca vou conseguir dar para Deus tudo o que Ele deu para mim. Eu nunca vou conseguir corresponder à altura aquilo que Deus fez por mim. Eu nunca vou conseguir viver uma vida da forma como Deus viveu por mim, Jesus viveu por mim. E essa noite eu queria compartilhar uma coisa bem breve. É que nessa conversa, deixa muito claro que o que Deus queria não era que Pedro o amasse da forma que ele ama Pedro, que Jesus ama Pedro. O que Jesus queria era que Pedro fosse verdadeiro a respeito do que ele sentia por Jesus. O que Jesus queria era que Pedro fosse verdadeiro em relação ao sentimento real que ele tinha sobre Jesus. Jesus sabe que o nosso amor por Ele é um amor imperfeito. Jesus sabe que o nosso amor por Ele é um amor cheio de falhas. E é muito interessante que esse texto termina, então apacenta as minhas ovelhas. Não parece uma contradição? Tipo, Pedro não ama a Deus como Deus o ama, mas mesmo assim cuida das minhas ovelhas? Pedro não ama a Deus como Deus o ama, mas mesmo assim cuida das minhas ovelhas? Como é que você vai colocar na mão de alguém ovelhas, vidas, pessoas que não amam, sendo que você não ama a Deus como você deveria amar? E isso mexe muito comigo, porque nós nunca vamos amar a Deus como a gente deveria amar. Senhor, Tu sabes que eu só te filéu. Eu queria muito te ágape. Eu queria muito amar o Senhor como o Senhor me ama. Eu queria muito, muito, muito te amar intensamente como eu deveria amar, mas eu só te filéu. Às vezes a gente vem para uma conferência e a gente vive um tempo de tanta intensidade, de tantas palavras, e Deus ministra tanto ao nosso coração. Mas isso se perde porque você coloca tudo isso dentro de uma caixinha da perfeição e você se esquece de abrir o seu coração para Deus. Ontem, quando a Val e o Douglas estavam pregando aqui, no meu coração estava tão forte assim, Deus, como é gostoso ouvir pessoas cheias do Senhor ministrando, como é gostoso ouvir pessoas cheias do Espírito Santo ministrando. Eu acho que eu nunca vou conseguir ser assim. Eu acho que eu nunca vou viver uma experiência tipo essa. Eu acho que eu nunca vou ter um amor pelo Senhor, ou uma entrega ao Senhor, ou um sacrifício ao Senhor, como eu deveria ter para poder ser assim. E o Espírito Santo falou comigo, Maiara, você é minha ágape? Você me ama com amor divino? Você me ama como eu te amo? E talvez pela primeira vez ao longo de muito tempo eu respondi para Deus, Deus, o Senhor sabe que eu só te filéu. Eu queria muito te amar, ágape, mas eu só te filéu. E Deus falou comigo, apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Eu te conheço. Essa noite eu queria que você virasse uma chave na sua cabeça, tivesse um discernimento de Deus, de que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, é um Deus bondoso. O Deus que nós adoramos é um Deus que te conhece por completo. Quando eu olho para todas essas pessoas aqui, eu tenho convicção de que eu nunca vou conhecer intensamente e profundamente todas essas pessoas. Nem se eu me esforçasse, nem se fechasse as portas desse salão e a gente ficasse vivendo aqui durante um ano, eu mesmo assim não conseguiria conhecer você tão profundamente. Mas Deus te conhece profundamente. E durante essa conferência, Ele tem uma expectativa sobre você. Ele tem um desejo a respeito de você. Seja verdadeiro comigo a respeito de quem você é. Talvez nem você saiba como você é. Pedro, quando ele começou a seguir Jesus, quando ele começou a viver intensamente com Jesus, para ele era intenso, ele já tinha entregado tudo, a vida dele era para Jesus. Mas ele passou por um momento onde Deus permitiu que viesse à tona as motivações, que viesse à tona o coração dele, que viesse à tona quem ele era. Para quê? Para afastar ele de Deus? Não. Para poder tratá-lo, para poder cuidar dele, para poder aproximá-lo mais ainda de Jesus. Ao longo do tempo que eu caminhei com Jesus e que eu andei com Jesus, eu tive tanto medo de nunca corresponder à altura a Deus, que eu me esforçava muito para corresponder à altura a Deus.
E toda vez que eu entro no meu quarto e eu oro a Deus, Deus, eu quero muito melhorar nisso. Tudo isso que eu estou falando não é uma legalidade para você viver uma vida de pecado, para você não sacrificar, como a Ló disse. Mas é um discernimento para que você entenda que Deus aceita o seu amor imperfeito. Porque Ele sabe que você não vai amar Ele como Ele te ama. Não desista da sua caminhada com Deus porque você acha que você não o ama. Permaneça. Quem gera amor no meu coração por Deus é o próprio Deus. Quem gera no meu coração o desejo de buscá-lo é Ele. Quem gera no meu coração intimidade com Ele é Ele. Eu não me lembro quando na minha vida eu não estive na igreja, ou quando na minha vida eu não estive participando de alguma coisa. E isso acaba sendo uma coisa muito positiva, mas, por outro lado, eu tenho testemunho de muitos e muitos amigos que não permaneceram, que não continuaram a caminhada com Deus. E talvez se eu tivesse visto essa palavra, se Deus tivesse me revelado essa palavra antes, eu entenderia com clareza que muitos dos meus amigos se afastaram de Deus, porque queriam entregar para Deus algo que Deus sabe que a gente não é capaz de entregar. Queriam viver uma vida com Deus que Deus nem está pedindo. Senhor, eu queria muito te ágape, mas eu só te filéu. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu queria te convidar essa noite a tomar uma postura diante de Deus, no sentido de ser verdadeiro com Ele. Verdadeiro em relação ao seu coração, verdadeiro em relação às suas motivações, verdadeiro em relação àquilo que te move em direção a Deus. Quando a gente é jovem, a gente é igual Pedro. Eu espero ser mais... Não que eu seja jovem, né, gente? Eu tenho 30 anos. Tá, assim, já estou começando a descer a serra. Que é até os 30 você vai subindo, depois já começa... Estou brincando, gente. Quem tem mais de 30, perdão, era só brincadeirinha. Hoje é cu de domingo, né? Não devia ter falado isso. Desculpa, gente. Mas Pedro, ele é jovem, ele é intenso, ele deseja Jesus intensamente. E algo traz para Jesus, traz à luz o que Jesus queria dele. E Jesus queria a verdade. Jesus queria um coração sincero, entregue. Como eu disse no início, talvez até Paulo aparecer, Pedro foi uma das figuras mais proeminentes do Novo Testamento. Foi um dos caras que mais trabalhou, que mais se entregou, que participou. A Bíblia conta que quando Pedro andava, a sombra dele curava as pessoas. Uau, já imaginou isso? Você andar pelo centro de Belo Horizonte e sua sombra curar as pessoas que estão no caminho? Tamanho poder, tamanha graça, tamanha autoridade que existia sobre a vida dele. Mas ele teve que entender algo. Ele entendeu que sim, Senhor, eu não te ágape, eu só te filéu. E Jesus disse para ele, então, apacenta as minhas ovelhas. Eu não sei se nas outras redes são assim, mas na rede Mosaico, direto alguém entrega alguma... Direto não, está amarrado em nome de Jesus. Algumas vezes as pessoas entregam a célula dizendo assim, eu não posso mais liderar porque minha vida com Deus não está boa. Eu costumo ser educada, mas na minha cabeça o pensamento vem assim, então começa a buscar a Deus. Para que você está entregando sua célula? Você acha que vai melhorar alguma coisa? Você vai entregar sua célula e no horário da célula você vai buscar a Deus? Isso não foi uma indireta. Então eu quero te desafiar essa noite. Eu quero te incentivar essa noite a lembrar que Deus te chama a ter um relacionamento com Ele. Deus te chama a ter vida com Ele, como Pedro tinha. Mas Deus, de qualquer forma, de maneira intensa, Ele quer que você entenda com clareza que o amor dEle é o amor perfeito. Que o amor dEle é um amor que não falha. Que o amor dEle é um amor que se entrega por nós. Que o amor dEle é um amor completo. Se você puder abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Como eu disse, eu sou rápida. Eu queria orar, mas eu queria que você fizesse uma oração muito sincera para Deus. Dizendo para Deus, talvez o mesmo que Pedro disse, Senhor, eu não te ágape, eu só te filéu.
Mas não se esqueça que depois Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Quando Pedro tem esse diálogo com Jesus, aí sim Pedro está dando all-in. Aí sim Pedro está entregando tudo para Jesus, porque ele está entregando a verdade, ele está entregando quem ele é. Então faça uma oração a Deus. Entregue quem você é para Deus. Entregue o seu coração para Deus. A Bíblia fala que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aquele que é humilde, de reconhecer quem é, de reconhecer suas limitações, e buscar em Deus santidade, buscar em Deus vida, buscar em Deus relacionamento. Esse Deus concede graça. Mas aqueles que chegam diante de Deus tupetudo e achando que é muito santo e que tem uma vida muito boa, cara, você não entendeu o Evangelho. Eu queria orar. E eu queria que você não se esquecesse dessa palavra, porque ela foi libertadora para mim. Eu constantemente entro no meu quarto e falo, Senhor, eu não te ágape, eu só te filéu. E o Senhor fala comigo, então apacenta as minhas ovelhas, que eu te capacito, que eu coloco no seu coração o meu amor, que eu te dou forças, que eu renovo a sua esperança, que eu te dou vida, que eu te dou alegria, que eu te dou paz que excede todo entendimento. Corre para mim, filha. Essa palavra é um convite à humildade diante de Deus. É um convite à humildade diante de Jesus. É um convite a você entender com clareza que nós somos dependentes de Jesus. Deus, eu te agradeço, Pai, porque eu sei que a sua palavra nunca volta vazia, muito pelo contrário, ela gera vida dentro de nós. E essa noite eu te peço, Deus, para que em nome de Jesus, o Senhor não nos faça, Deus, parar apenas no reconhecimento de que nós não amamos o Senhor como o Senhor merece, mas que nós possamos entender essa noite, Deus, que o Senhor nos faz um convite para apacentar as suas ovelhas, que o Senhor nos faz um convite a ter relacionamento com o Senhor, dependência do Senhor. Oh Deus, essa conferência, Pai, é toda para o Senhor, Pai. É para que o nosso coração se volte para Ti e possamos dizer de verdade, com sinceridade, com toda humildade, que nós estamos Te entregando tudo que nós somos, que nós estamos Te entregando tudo que nós temos, que nós estamos Te entregando o nosso coração. Oh Deus, eu sei que o Senhor ainda tem muito mais para falar. Então fica à vontade, Deus, para falar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.